Fala, Vaz, então vamos lá para a nossa quinta questão, beleza? Seguinte, nessa questão, o que ele está te falando? Que você tem duas amostras de água aí, né? Uma com 300 gramas e a outra com 200 gramas. Sendo essa 300 gramas a 80 graus Celsius e a outra a 10 graus Celsius. O texto está te informando tudo isso daí. E que ele vai colocar essas duas amostras dentro de um recipiente, beleza? E pede para você desconsiderar a troca de calor, né? A perda de calor com o meio externo. Beleza? Então eu vou pensar que o sistema é conservativo, sacou? Tá, professor, mas e aí, qual a ideia? Ele quer saber qual é a temperatura final dessa substância, já que a água são substâncias iguais, né? Vai ter uma mistura homogênea. Tá, professor, mas e aí? Bom, é uma questão de trocas de calor. E o que isso quer dizer? Que a quantidade de calor que você tem aqui no sistema, né? Q1 mais Q2, a soma tem que ser igual a zero. Beleza? Já que é sempre o corpo de maior temperatura que fornece calor para o corpo de menor temperatura. Sabendo que esse camarada está a uma temperatura maior do que a do outro, ele vai fornecer calor. Beleza? Ele cede enquanto o outro recebe. A quantidade de calor dos dois tem que ser igual no final, sendo um positivo e o outro negativo. Quando eu somar, tem de dar zero. Beleza? Lei zero da termodinâmica. Tá, professor, mas e aí? Bom, como só vai ocorrer a variação de temperatura, o calor que eu estou tratando é o meu calor sensível. Ou seja, o que macete, você lembra lá? Aqui, ó, que macete para o primeiro, mais o que macete para o segundo. Bom, tá, professor, e aí? E aí que é o seguinte, massa do primeiro, 300 gramas. Calor específico da água é igual a 1, beleza? Variação de temperatura, temperatura final, que você não sabe qual é, menos a temperatura inicial, que ele te falou que para este primeiro camarada era 80, beleza? Você vai ter o seguinte, mais massa do segundo, 200, vezes 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final você não sabe qual é, já que é um sistema, a temperatura final dos dois tende a ser igual, beleza? Vezes, menos 10, perdão? Tudo isso é igual a zero, beleza? Deixa eu consertar aqui. Bom, tá, professor, mas e aí? E aí que é o seguinte, olha só, 300 vezes 1, 300, sacou? A mesma coisa aqui para o 200, posso aplicar um chuveirinho. Os dois casos. Tá, professor, mas e aí? E aí que é o seguinte, olha o que você vai ter aqui agora. Ó, 300 vezes a temperatura final, menos 300 vezes 80, 3 vezes 8, 24. Acrescenta mais 3 zeros, 2 zeros do 300 e 1 zero do 80. Mais a mesma coisa aqui, 200 vezes a temperatura final, menos 2 vezes 10, né? Ou melhor, 200 vezes 10, acrescenta um zero aqui no final, 2000. Isso tem que ser igual a zero, beleza? Tá, professor, mas e aí? Olha só, o que você vai fazer? Negativo com negativo, né? Coloca a letra para um lado e o número para o outro. Pode ser assim? Então, tu vai ter aqui, ó, menos 24.000, menos 2.000. Isso aqui vai me dar menos 26.000, certo? E esses camaradas aqui estão positivos. 300 com 200, 500, beleza? Então, você vai ter aqui, ó, 500 vezes a temperatura final, menos 26.000. Isso é igual a zero. Pega 26.000 e passa lá para o outro lado. Ele está negativo, ele vem positivo. Então, você vai achar o seguinte, aqui em cima, ó, 500 vezes a temperatura final é igual a 26.000. Pega 500, passa para lá, dividindo, ok? Então, você tem que a temperatura final é igual a 26.000 sobre 500. Posso simplificar aqui 2 zeros com 2 zeros. Então, você vai ter agora 260 sobre 5. Uai, isso aí fica fácil de dividir, né? 260 dividido para 5, isso aqui dá igual a 52. Então, a minha temperatura final é igual a 52 graus Celsius. Portanto, gabarito letra A. Aqui. Beleza? Beijinho.